Fala galera, tranquilão, belezinha? Esse é mais um vídeo do Preto na Web. Tô tentando dessa vez gravar um pouco mais cedo, sei o que é cedo, o que é tarde, né? Eu acho que tanto eu como vocês, né? A gente deve estar com o fuso horário todo ao contrário, né? Parece que eu tô vivendo na China, no Japão, né? Trocando o dia pela noite, isso não tem muita relevância, né? De fato, né? Todos nós sabemos que a gente vive momentos de tensão, né? Total, né? Se já não bastasse nossos problemas no cotidiano, né? Ainda temos que lidar com a doença, lidar com o isolamento, lidar com problemas que a gente achava que já estavam superados, né? Vira e mexe a gente vê, ouve e presencia situações que flertam, né, com fascismo, e não adianta ninguém vir negar que é assim mesmo, nada vai acontecer, mas a gente fica assim, quem tem o mínimo de senso político, né, fica apreensivo sim, mas e com raiva também, né, e dentro desse contexto, dentro desse caos que vivemos, eu resolvi tocar num ponto específico nesse vídeo, né? A gente sabe, né, como eu estou aqui declarando para vocês, que muitas das vezes a gente tem nós temos nossas crises, né, internas, externas, ansiedade, medo, choro, e eu acho que nesse momento, né, até a pessoa mais tranquila e mais sensata também deve estar passando por isso, né? Não é achismo, né? Pesquisas que eu tenho acompanhado revelam que o aumento por uma busca por uma ajuda psicológica ou psiquiatra, mesmo através de videoconferência, aumentou bastante, né? E fora isso, com certeza, né, todos vocês já tiveram algum amigo, ou algum amigo próximo, algum parente próximo, relatando casos de ansiedade, angústia, crise de pânico, depressão, né? Isso tudo, infelizmente, está no momento fazendo parte do nosso dia a dia, né? Mas eu fico bastante preocupado e enquanto professor também, enquanto cidadão, né, de uma pequena parcela aí que a gente geralmente, não por negligência, não seria nem essa palavra, mas por achar que está tudo bem, né? Que é a questão dos nossos jovens, né? Principalmente os adolescentes, os pré-adolescentes e os adolescentes, dentro de todo esse contexto, né? Vamos pensar um pouquinho. Se nós já estamos, né, com um nível de estresse altíssimo, né, e quase surtando, ou já surtamos em algum momento com tudo isso, imagina como eles estão recebendo, né, encarando, né, toda essa situação. Eu acho que vale uma reflexão, vale a gente pensar, vale analisar, né, e parar e peraí, pode ser que não esteja acontecendo nada, mas esse é justamente o perigo invisível. O que é invisível ao meu ver, que é perigoso, né? O adolescente está naquele momento que geralmente ele tem a rotina dele, né? Já é um momento hiper complicado, né? Uma explosão de hormônios, de sentimentos, de tudo é muito grandioso, né? Nós já passamos por isso, no meu caso há muito tempo atrás, né? Não vamos entrar em detalhes. Perdão,
né? Faz muito tempo. Mas a gente sabe que é um momento complicado ali, onde se estabelece algumas coisas para que a gente leva para a vida, né? E dentro desse contexto, né, eu como professor também eu tenho acesso, né, que eu não perdi o contato com muitos dos meus alunos, e muitos vêm conversar, pedir conselhos, se abrir e também reclamar que está difícil, enfim, a cabeça deles também está sendo brutalmente afetada. Então, pegando os aspectos inerentes, né, da idade, soma isso com a quebra total da rotina deles, né? Mas a situação que a gente tem uma situação que é um pouco não é muito comum, né? Que eles estão num período onde eles se fecham mais dentro de casa, né? Eles ficam mais reclusos dentro de casa, né? Geralmente, né, eles não se abrem tanto, e mais sociáveis, né, fora dela, né? Eles começam a estabelecer relações que são diferentes daquelas que eles estão acostumados, que são até então, né, que são as relações familiares, né? Eles procuram uma independência normal da idade, né, em grupo de amigos, com outros familiares, na escola, no esporte. Então eles começam um momento ali de transição, que eles começam a ganhar uma independência maior. Isso tudo com certeza influencia no desenvolvimento deles, né? Por isso que eu acho um tema hiper relevante, que muitas das vezes, aos olhos dos pais, aos nossos olhos também, né, que temos responsabilidade, sim, eu me coloco nessa posição enquanto professor, de estar de olho em tudo que acontece. Muitas das vezes passa batido coisas que eu só vou saber, né, ou não tenho acesso, né? Eu faço o que eu posso, né, dentro das limitações, né? Eu vejo que, olhando pela primeira vez minha cola, que essa hora da manhã, então, eu não funciono, né, de maneira prática e efetiva. A interrupção invisível, já mencionei isso, né? Muitas das vezes a gente acha que está tudo bem e não está, né? E não tem, nesse período, tecnologia certa, não tem internet, não tem videogame, não tem TV a cabo, que vá suprir por muito tempo essa falta da rotina deles, né? Os impactos causados por isolamento do jovem, né? Vão ajudar? Óbvio, né? Me ajudam, eu jogo videogame até hoje, né? Estou aqui traçando, né? Fazendo outras atividades que me dão prazer, para tentar passar isso, esse momento de uma maneira mais tranquila. Imagino eles com toda a energia, com todo o gás, com toda a explosão, né, que eles têm. Outro ponto também eles têm, eu acho que eu já mencionei, a gente tem que respeitar o espaço deles. Aí que se torna meio confuso e paradoxo. Como observar se que não pode chegar muito, né, com o pé na porta, tem que fazer todo um processo de aproximação, de confiança, para você começar a perceber os detalhes, né? E sempre é bom ficar de olhos em pequenas, os sinais são quase ínfimos, né, na maioria das vezes, né? Questões como agressividade, estresse,
medo, angústia. Vocês reparam que o jovem na casa de vocês sempre foi muito ativo e está mais quietinho, melancólico na dele, né? Não se comunica tanto. Opa, ali você já pode perceber que tem que dar uma puxada, né? E como se faz isso? É tão difícil, né? Mas a gente não pode deixar primeiro desistir, jamais, mas a gente tem que encontrar alternativas para que esse jovem se sinta um pouco melhor, porque ao meu ver, há uma lacuna aí. As crianças, óbvio, até pela idade, pela dependência, elas têm uma atenção maior, né? Nós temos os nossos problemas de adulto e fica uma lacuna ali, né, do jovem que já é independente, sabe se virar, sabe cozinhar, muitos sabem cozinhar, enfim, já tem uma expertise bem definida ali. Então, muitas das vezes passa batido, né, o que eles realmente estão sentindo. Isso se agrava bastante se a gente for nichar um pouco em relação aos nossos jovens pretos, nossos jovens pobres, moradores de favela, né? Que é uma realidade, são realidades, né, extremamente complexas, né? Antes de entrar e falar um pouquinho da realidade desses mais vulneráveis, né? Diria assim, com menos, né, instrumentos para a gente tentar fazer alguma coisa efetiva, eu queria deixar uma crítica ou uma reflexão, que seja, né? Mas por que a gente tende a achar, né, que primeiro problema, né, do jovem nas comunidades, nas favelas, na periferia, ou seja, os mais pobres. O que é básico, né? O alimento. Um dos problemas crônicos até hoje é a fome. Isso daí a gente não pode negar. Mas por ser tão óbvio, por que quando a gente começa a falar dessa problemática, muitas vezes as pessoas só associam a distribuição de cesta básica como forma de ajuda? Óbvio que qualquer tipo de ajuda com alimentos, com cesta básica ou seja lá o que for, é hiper, ultra, mega bem-vinda. As pessoas estão passando fome. Essa galera tinha a escola, né? Muitas das vezes, e eu presenciei isso várias vezes, como o único alimento que ele tinha diário ali, né? Eram as únicas refeições diárias que aquele jovem iria ter naquele dia. E, bom, hoje as escolas estão fechadas, não tem como você pensar numa abertura, mas eu acho que cabe aos nossos governantes uma maneira de atenuar isso e fazer com que esse alimento chegue na casa desses alunos. Só que no Rio de Janeiro são milhares e milhares, se somarmos a rede municipal, que é a maior da América Latina, é uma rede gigantesca, com toda a diversidade, com toda a complexidade, e a rede estadual, que é imensa também, isso só falando das escolas públicas, evidente, né? Isso gera um impacto na questão fome muito desesperadora, eu diria. Mas também ela é óbvia, né? Isso a gente tem que bater, tem que cobrar, tem que fazer o possível para que essa situação também tenha discorra, né? Seja resolvida também,
né? Só que, gente, vamos combinar, as demandas vão muito além de uma cesta básica, né? Mais uma vez eu falo, é o principal? É item básico? É fundamental para a sobrevivência? Sim, mas é óbvio, é o óbvio. A gente tem que pensar também aquela família que recebe a cesta básica e não tem o fogão para cozinhar o alimento. Cozer, como muitas pessoas gostam de falar rebuscado. Mas não tem fogão em casa. Aquelas pessoas que não têm saneamento, falam em higienização e não tem nem sabão de coco em casa para lavar as mãos. Fora isso, né, por que a gente não pensa também na ausência cultural que essa galera tem? Ou vocês acham, né, que todos têm celular, pacote de internet que suporte, né, para ver lives, peças de teatro online? Não é assim. Alguns até conseguem, outros não. A gente não pode generalizar. Isso me incomoda um pouco. Existem N formas de você contribuir, de você ajudar, seja presencialmente ou não. Mas tem gente que gosta de não ter o vínculo. Ok, ajuda como pode. Tem gente que tem alguma atividade que pode vir ajudar também. Não é só cesta básica. Isso me incomoda um pouquinho, que quando sempre é tratado do assunto, né, vem sempre a forma de ajuda como distribuição de cesta básica. Eu acho muito maior do que isso. E uma discussão bem abrangente. Tem N demandas ali que você pode fazer uma ação espetacular, da forma que você se sinta à vontade e da forma que você também levando, por exemplo, o conhecimento que você tem, né? Não se resume à cesta básica, né? No meu texto eu até coloco a letra, né, da música do Arnaldo Antunes, né, para vocês verem, música dos anos 80, né, comida, né? A gente não quer só comida, né? E ainda hoje nós discutimos e tem a sensação que a população não entendeu, né? É todo um aparato, é toda uma carência que ela não se limita somente à comida, né? Apesar de, novamente, não estar criticando, toda ajuda com alimentação e cesta básica é válida, sim. A única crítica que eu faço é que aqui no Rio de Janeiro o governo tinha que, por obrigação, fazer com que esse alimento chegasse na casa desses alunos. Isso eu bato. Agora, qualquer ajuda extra, ela é fundamental em relação à alimentação. Só que com um adendo que não é só isso. Agora, voltando a falar desse jovem específico, né, eu acabei citando algumas situações, né, de videogame, de internet, de opções, né, de distração, TV a cabo, né, que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ou na quase sua totalidade, o jovem da favela não tem. Eu, somado a isso, né, veio aqui em minha mente agora, né, uma situação bem grave, onde o índice de violência doméstica aumentou drasticamente durante a pandemia, né? Tem duas situações aí: a situação onde esse jovem sofre agressão e a situação onde ele presencia a agressão.
com maior frequência. Isso eu estou falando só a nível doméstico, a nível domiciliar, fora todo o entorno de violência que já fazia parte do dia a dia desse adolescente. Somado-se a isso, né, a questão que falta saneamento básico, a questão de acessibilidade, você ter espaços menores abrigando muito mais pessoas, né, onde o adolescente né, se sente espremido ali. É óbvio que você vai se sentir, né, sufocado, né? E também indo um pouco mais fundo na questão, né? Esse jovem, ele, como você fala em isolamento, né, dentro dessas condições, né? É importante o nosso papel também de passar informação, de orientar, de você tentar ao máximo, né, combatendo as informações errôneas, equivocadas, que são distribuídas aí de maneira, né, quase industrial e proposital, né, a gente combater, pelo menos tentar chegar nesses jovens, né? Você pode, além disso, né, apenas ouvir. Às vezes, aí eu vou bem generalizar, às vezes o jovem só precisa ser ouvido. Ele não vai chegar para você e falar que eu quero conversar. Não, você que tem que puxar, né? Então, é uma situação que é totalmente inadequada para o desenvolvimento, né, são de um adolescente. Então a gente tem que assumir uma postura. Eu não falo, claro, né, eu falando enquanto professor, assumir uma postura muito mais pensando em conteúdo e em aulas e tal, é você manter a cabecinha deles, né, primeiramente tranquilizar, levar empatia, acolhimento, mas ainda assim fiscalizando. Eu só finalizando, que meu cachorro apareceu aqui e me deu uma atrapalhada. A saúde mental desses jovens não depende só dos pais, não depende só dos professores, não depende apenas de um segmento, depende de toda a sociedade. E como método de combate, você tentar entrar no mundinho deles, que é uma coisa muito difícil, mas vale pelo menos a tentativa. Eles vão notar que nós estamos tentando, né? Tentar trazer temas atuais, tentar manter dentro do caos, manter uma rotina para esse jovem, não deixar ele ali parado. De certa forma, eu fico pensando como essa galera que está acostumada a jogar bola, né, ou fazer algum tipo de esporte também, eu esqueci de falar, dentre os fatores, né, ter as atividades, né, tudo que engloba as chamadas resenhas, que eles adoram uma resenha, não pode chamar de festinha de criança, o nome que eles usam é a resenha, né? Como tirar isso, como foi retirado isso de forma tão grotesca, tão grosseira, né? E sem que a gente esperasse. Então tudo isso também influencia no psicológico, que é uma responsabilidade de todos nós. Eu, dentro dessas tentativas, eu evito ao máximo a falar alguns termos que eu não tenho a resposta, principalmente por não ter resposta em nenhuma perspectiva imediata. Por exemplo, né, e até tema do meu próximo vídeo, meu próximo texto,
que eu tô bem incomodado com isso. Cauê, eu tô até incomodado com isso. A disseminação de termos como o novo normal, né, e o vai passar. Eu evito ao máximo utilizar agora esses termos, porque o vai passar, ele vai gerar uma nova pergunta. Quando? E como que, o que você vai responder? Claro, a gente está tratando aqui, falando de pessoas sensatas, né? Não de negacionistas e uma galerinha aí bizarra, né? Que, né, não tem nem como dialogar ou falar alguma coisa. A gente está falando aqui com pessoas minimamente esclarecidas para entender que nós vivemos numa pandemia gravíssima e as pessoas estão morrendo. Tem gente que acha que não. Então, desculpa, eu só lamento por uma coisa. Essas pessoas que negam ou que furam a quarentena ou que desrespeitam as normas, elas viram vetores. E essa é a minha preocupação, sinceramente. Porque você negar algo, negar a ciência, negar tudo o que está acontecendo, ainda tem gente tratando como uma gripezinha e defendendo remédio que até a OMS já descartou. Então, aí entra a questão do radicalismo, né? Que às vezes a gente tem que ser um pouco radical. Não tem conversa. Enfim, voltando, né? Dentre as ações que a gente pode fazer, entrar no mundinho deles, puxar eles, né? Ao mesmo tempo que puxamos, dar o devido espaço, evitar esses termos. Vai passar, pelo que eu já mencionei, não tem como falar quando vai passar. Um dia acredito que sim, mas quando? Isso aí gera mais ansiedade, né? Não só neles, né? Em nós também, né? E o novo normal, né? Que esse vou falar dele um pouco no próximo vídeo, né? Mas que para mim eu não tenho saco para isso. O novo normal, que novo normal? A gente já perdeu tudo. Eu acho muito cedo, né, tratar disso, mas isso a gente trata a gente conversa no próximo vídeo, né? Esses termos, ao meu ver, hoje, em 3 meses passados, né, indo por quarto, eu acho que eles geram muito mais angústia, muito mais ansiedade, muito mais medo, né, e não acrescentam no momento nada ou só mais questionamentos, né? Um novo normal, o que seria esse novo normal? Esse jovem que vai estar ouvindo isso, ele vai pensar: eu não vou ter mais minha vida, que vida eu vou ter? Né? Então eu acho que não sou dono da verdade, mas é esse o caminho que eu acho quanto a isso. E até para conter a minha ansiedade também, a minha né, o meu medo, o meu desespero, né? Quantos de vocês aí já tiveram crises de choro, que virou uma constante, né? Posso garantir para vocês que isso aqui que eu estou fazendo é o que está me ajudando a salvar também, me manter útil, claro, também com as atividades que eu tenho com os meus alunos, mas está complicado para todo mundo, né? Não tá sendo fácil. Então eu preferi trocar essas expressões que só me geravam, né, buscas incessantes por respostas e me deixava mais nervoso ainda,
preferi trocar por vamos nos adaptar até que tudo melhore. Você vai estar dando uma resposta. Eu estou falando isso, que eu falo isso para mim, né? Para saciar um pouco a minha ansiedade. Vamos nos adaptar no momento, né, até que as coisas melhorem. Você não está mentindo e você não está também criando outros questionamentos que podem levar à depressão, né? Daí, voltando a falar do jovem. Você pode levar esse tipo de coisa, nessa situação, é muito perigosa, gente. É muito perigosa. Enfim, não vou me alongar muito, né? Mas pode ser que esses pensamentos tomem conta da cabecinha e do coração deles e gerar situações até de uma gravidade maior, né? O que passa de uma simples depressão. Essa é a minha preocupação. Bom, vídeo de hoje, terminando por aqui. Mais uma vez falei pra caramba, né? Espero estar olhando pro lugar certo. Hoje foi o Cauê que me atrapalhou, Cauê do cachorro, e eu senti a necessidade de falar isso. A gente fala pouco sobre o jovem. Eu vi muitas pesquisas falando do aumento, sim, do número de pessoas procurando, né, atendimento psicológico, mas eu li muita pouca coisa nesse segmento em relação aos adolescentes. Então eu me senti, tanto como cidadão, como professor, né, e como uma pessoa que lida com essa galerinha, né, constantemente, né, antes da pandemia, eu me vi também na obrigação de passar, de abrir um debate com vocês também.